São de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Olha, se ainda está por aí, muito obrigado. Se não baixou o volume, obrigada. Sejam bem-vindos ao Lisboa em Festa. Temos mais uma tarde pela frente com tudo aquilo que tem de bom a véspera do Santo António. A véspera do Santo António com casamentos civis e religiosos. Os civis, os 5 civis, realizaram-se esta Já deram manhã. nó? Os religiosos não tardarão. Em breve. Daqui a pouco vamos poder acompanhar toda a cerimónia com o João Baião e a Serenela Andrade. Por aqui pelo Pátio Alfacinha, para além da minha voz que vai brindar-vos toda a tarde, se assim Jorge Gabriel deixar, vamos também receber muita música, muita festa. Cá estaremos até às 8 da noite e depois a festa continua à Avenida da Liberdade, abaixo do Marquês de Pombal, até ao Rocio. Marchas populares a descer a avenida. Sim, a música não é exatamente uma marcha, mas dá perfeitamente para dançar. Então não dá. Tahiti! No nosso palco. E aí, baby? Bora lá. É tudo a tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande. É a grande, é a grande, é a grande, é a grande. É mesmo a grande. Eu sou feliz assim, ele dá tudo para mim, nunca está ausente. Eu estou apaixonada, sou a sua amada, enche-me de presentes. É a grande, é a grande, é a grande, é a grande. É tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande. É tudo a grande. Eu sou feliz assim, ele dá tudo para mim, nunca está ausente. Eu estou apaixonada, sou a sua amada, enche-me de presentes. É a grande. A grande, é a grande, a grande. É tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande. Ele é giro demais, querem-me roubar. Por ele ser assim, eu não vou deixar. Ninguém o vai levar, de mim ele diz gostar. E dá-me tudo, é tudo a grande. É a grande, é a grande, é a grande, é a grande. É tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande, é tudo a grande. A grande, a grande, a grande, a grande. Tahiti! Tahiti horas. É só um anúncio daquilo que se vai passar ao longo desta tarde. É só mais chega, por assim dizer, Vamos não é aqui verdade? conversar com muitas artistas, com muitos convidados, que durante 6 horas vão preencher esta emissão vespertina. Por acaso já não dizia vespertina há algum tempo. Pois Agora é verdade. há Tenho uma dito inquietação. eu, que é Agora, verdade. é verdade. Agora há uma inquietação no centro da cidade de Lisboa, porque os casais estão quase a chegar à igreja. Estão quase a dizer o sim, estão quase a dar o nó, estão quase a dizer, Ir ao copo não, a d'água. mãe fica descansada, a mãezinha não Pronto. vou arrepender-me. Ele é Pronto, fica querido, para a ele é boa próxima. pessoa, Sim, vai senhor. ser maravilhoso. Já sabe que os casamentos de Santo António fazem também parte não só da história da cidade de Lisboa, como do país, como também da RTP, contamos sempre consigo. Foi um belo regresso desta tradição aqui para a cidade de Lisboa. Um regresso também muito esperado do João Baião, que durante a manhã esteve nos Passos do Conselho e agora está exatamente, julgo que na Perto Sé. da Sé, com a Serenela Andrade, e ainda vai fazer o copo d'água com a Joana
Teles, olha, João, tu és uma pessoa que sim, senhor, não para. Tu dás um chapéu a qualquer um. Toma lá o meu. Põe lá o chapéu. Toma lá o meu. Muito obrigado por esta grande chapelada. Cá estou eu com a minha segunda noiva do dia, Serenela Andrade. Boa tarde, Lisboa! Olá! Olá a todos, meu fofinho! Olá, minha querida Serenela. Beijinhos. Estás tão lindo. Não, a menina é que está uma beleza. Muito obrigada. É que eu tinha que estar assim bonita para que o meu noivo João Baião me recebesse assim de braços abertos. Mas tenho que dizer que o noivo tem andado por aí, no meio das noivas, já andou pela passarela. Eu fiquei preocupada. Ora bem, perfiladas, já estão as 11 noivas com os respectivos acompanhantes, alguns pais, uns cunhados, uns tios, que vão dar entrada aqui na Igreja da Sé para depois assistirmos à cerimónia religiosa presidida pelo Cônego Luís Manuel. Entretanto, também já estão presentes na Sé e chegaram nos tuk-tuk os 8 casais de ouro. É verdade, entretanto, o João aproveitou e fez o seu almoço a bordo do tuk-tuk, porque veio diretamente do casamento civil, onde esteve muito bem acompanhado pela nossa querida Sónia, e veio aqui ter comigo. Portanto, já viste uma aguinha e uma folhinha de alface. E uma bifanita, uma coisa rápida, mas isto convém não comer muito porque o dia vai ser longo, depois temos ainda as marchas durante a noite. Entretanto, queremos saudar também Lisboa, que veio em peso para assistir aos casamentos de Santo António 2013. Muito obrigado a todos, Lisboa! Tão lindo, dá que lindo! Lisboa e não só, Portugal inteiro. Portugal inteiro, inclusive, não apenas Portugal inteiro, porque estamos a ser vistos em todo o mundo. Muito bem, a cerimónia está prestes a ter o seu início. Serenela, é um gosto, para ti é uma estreia. Para mim é uma estreia. A cerimónia aqui na religiosa, é verdade, porque passámos sempre... Já estive várias vezes contigo nos casamentos civis, inclusive vou dar os meus parabéns aos 5 casais que já estão tão casados, casaram esta manhã, e agora 11 casais, temos lá dentro 11 noivos muito nervosos. Muito nervosos, as noivas também estão aqui muito expectantes e ansiosas para entrar na Igreja da Sé e então assistirmos ao início da cerimónia. Fique connosco, esta é a celebração dos casamentos de Santo António 2013. Quero apenas dizer que a acompanhar teremos também o coro da Paróquia do Espírito Santo, que será dirigido por Pedro Rodrigues e ainda o organista Sérgio Silva. E agora sim, está tudo preparadíssimo para vermos em primeira mão as noivas de Santo António 2013. E aí vão elas! Ai, ai, filha! Para que o Senhor venha depressa socorrer-nos.
Neste dia em que celebramos os casamentos de Santo António, deixamos uma peculiaridade da devoção antoniana para vós. Em Portugal, como em todo o mundo, considera-se Santo António extraordinário advogado das coisas perdidas. A devoção enraiza-se no poeta músico Frei Juliano de Espira, que cerca de 1235 compôs o ofício litúrgico de Santo António e nele deixa ler o célebre responsório Si queris miracula, se milagres quereis. Desde há um século a esta parte, Santo António tornou-se um especial advogado de bons casamentos. Como santo casamenteiro, não admira, pois, que a principal clientela de devotos de Santo António se recrute entre os elementos femininos, raparigas solteiras à espera de noivo, mulheres solteiras desesperadas para o encontrar, ou viúvas não querendo ficar esquecidas, e até as casadas, na esperança de fazerem voltar um marido infiel ou afastar um concorrente indesejável. A deduzir de afirmações de vários estudiosos, esta faceta antoniana é exclusiva do mundo lusitano. Antigamente, quando uma moça queria encontrar um noivo, colocava o seu pedido no papel debaixo da imagem que tinha no altar lá em casa. Se o santo demorasse muito, ou se o noivo não lhe agradasse, virava o santo para a parede até que o noivo fosse o desejado. Sua palavra de amor encheu a terra, aleluia. Que esta palavra de amor do Senhor que enche a terra também se derrame neste dia e para toda a vida sobre estes casais que hoje celebram a aliança matrimonial.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, reunimos-nos com alegria na casa do Senhor, acompanhando estes noivos no dia em que se propõem construir o seu lar. Esta hora é para eles de singular importância. Acompanhemo-los com o nosso afeto e amizade e com a nossa oração. Juntamente com eles, escutemos a palavra que Deus hoje nos vai dirigir. Depois, em união com a Santa Igreja, por Jesus Cristo nosso Senhor, supliquemos a Deus Pai que acolha benignamente estes seus servos que desejam contrair matrimónio, derramando sobre eles os dons do Espírito Santo e os una para sempre. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas súplicas. Derramai benignamente a vossa graça sobre os vossos servos que hoje se unem em matrimónio e confirmai-os no amor fiel e santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na primeira leitura, escutaremos uma passagem do livro de Tobias que nos narra um sentido muito elevado da família e do matrimónio, onde a liberdade e a iniciativa dos esposos manifesta o reconhecimento de um dom de Deus, uma bênção, o seu amor. Tobias. Na noite do casamento, Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: levanta-te, minha irmã, vamos rezar, pedindo ao Senhor que nos conceda a sua misericórdia e nos salve. Ela levantou-se e começaram a rezar, pedindo ao Senhor que os salvasse. Disse Tobias: bendito sois, Deus dos nossos pais. Bendito é o vosso nome por todos os séculos dos séculos. Louvem-vos os céus e todas as criaturas, por todos os séculos dos séculos. Vós criastes Adão e lhe destes Eva por esposa, como auxílio e amparo, e de ambos nasceu o género humano. Vós dissestes: não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Senhor, bem sabeis que não é por paixão, mas por intenção pura, que tomo esta minha prima como esposa. Tende piedade de mim e dela, e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Palavra do Senhor. No salmo que escutaremos, somos convidados a louvar a Deus, a reconhecer como o Senhor é bom e tudo dá aos que o procuram. Senhor é bom.
se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvo de todas as angústias. Na Epístola aos Hebreus, que escutaremos agora de seguida, somos convidados a pôr a nossa confiança no Senhor. Quem vive nele é abençoado por ele, donde o essencial do matrimónio é o amor em Deus, fundamento da união do casal. Escutemos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, permanecei firmes no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles. Lembrai-vos dos que são maltratados, porque vós também tendes corpo. O matrimónio seja honrado em todas as famílias, e o leito conjugal sem mancha. O vosso modo de proceder seja desinteressado, contentando-vos com o que possuís, porque Deus disse: Eu não te abandonarei, nem te desampararei. De modo que possamos dizer confiadamente: O Senhor é por mim, nada temo. Palavra do Senhor. No Evangelho segundo São Mateus, que vamos escutar, temos que Deus é o alicerce essencial para a edificação de uma nova casa. Construir um lar que resista às provações supõe bases sólidas na construção. Edificar sobre a rocha quer dizer, em primeiro lugar, construir sobre Cristo e com Cristo. Construir sobre Cristo e com Cristo significa edificar sobre um fundamento que se chama amor crucificado. O Senhor esteja convosco. Ele está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar-vos. Estimados noivos, meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que escolhestes para o dia do vosso casamento ajuda-nos a entender e a celebrar convosco este sacramento que hoje ides celebrar, o matrimónio. E permiti que esta breve reflexão convosco comece mesmo pelo Evangelho, a última leitura que escutámos e a mais importante, porque é a palavra de Cristo e Ele é a plenitude de toda a palavra que vem na Sagrada Escritura. Jesus conta-nos uma parábola, mas antes alerta aos discípulos para a coerência, para uma certa fidelidade e diz-lhes mesmo: não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino dos céus, mas sim aquele que ouve e põe em prática a palavra de meu Pai que está nos céus. O que quer dizer que o seguimento de Cristo é uma questão de fidelidade a Ele, à sua palavra, ao seu projeto. E depois de alertar os discípulos para esta questão de base, para este princípio fundamental, Jesus conta a parábola de construir a casa. Claro que não era certamente noções de engenharia e de construção civil que Jesus estava preocupado em fazer passar aos discípulos. Mas a partir do facto de construir a casa, algo que é comum a todas as culturas, a todos os povos, desde a gênese da humanidade, seja ela uma caverna ou um palácio, um andar ou uma vivenda, o construir a casa. Partindo desse acontecimento básico da vida de todos os homens, de todas as culturas, Jesus quer nos fazer pensar e ir mais longe. De facto, esta casa a construir não é a casa material de pedra e cal ou de outra matéria, mas é as nossas vidas. Somos cada um de nós. Nós somos este edifício que se constrói ao longo da vida a partir das opções que fazemos, dos princípios com que nos orientamos, das decisões que vamos tomando, de tudo aquilo que vamos fazendo para construir a nossa história pessoal, a nossa vida. E a sabedoria de Jesus alerta-nos, tal como quando se constrói uma casa, de que não vale tudo e que não é a mesma coisa dar um alicerce firme à casa ou dar-lhe um alicerce que não tem consistência. E daí a diferença do terreno, como Jesus salienta na parábola. Uma coisa é construir sob a rocha, dar alicerce firme, e a casa com bons alicerces normalmente
fica bem construída, resiste às intempéries e não fica com problemas desde a gênese, desde o seu início. Outra coisa é construir sobre o terreno que não é nem sólido, nem consistente, sobre a areia. E o que é que acontece? Fica-se logo na sua gênese com problemas sérios de edificação. Nós cristãos percebemos o que Jesus nos está a dizer. Construir sobre a rocha é construir com Deus, é pôr Deus no centro e no fundamento da nossa vida e da nossa existência, da única vida que temos. Construir sobre a areia é talvez construir sobre tudo aquilo que nos pode encher os olhos em cada momento, mas que o tempo se encarregará de nos mostrar que o que nos encheu os olhos foi progressivamente esvaziando o coração. Vós, estimados noivos, estáis hoje aqui porque queis construir sobre a rocha. O amor que tendes uns pelos outros, a vossa história de namoro, a vossa vida pessoal, toda ela começou esta edificação desde o vosso nascimento e desde o vosso batismo. E hoje vindes dar outro acabamento a essa edificação que vós sois. Celebrar o vosso amor em sacramento e em matrimónio. Quereis pôr na solidez do vosso lar, da vossa família, da vossa vida a dois, não unicamente um sentimento humano que em si é bom, mas pô-lo sob o alicerce firme que é Deus. E então aqui a segunda leitura e a primeira leitura ajudam-nos a dar um passo em frente nesta reflexão. Que significa casar em sacramento? Que significa vir à igreja e pedir a bênção de Deus para o amor que já nutris uns pelos outros? Significa elevar o vosso amor humano à dignidade de sacramento e significa pedir a Deus a bênção para que Ele vos dê as graças próprias do estado matrimonial para serdes um para o outro e para os filhos que Deus vos conceder e a família que ides constituir, serdes uns para os outros um sinal desse amor divino, um caminho a fazer a dois, uma história a construir a dois e mais, conforme os filhos que Deus vos der. Significa que o vosso amor não vai ficar unicamente numa dimensão humana em si boa, mas vai ter o selo da eternidade. Tem um horizonte outro, que não é unicamente a finitude da nossa vida e da nossa existência, mas é o horizonte do próprio Deus que extravasa o tempo e o espaço. E é por isso que o primeiro texto, muito bonito, da história de Tobias tinha lutado tanto para este casamento com a sua prima. Contra tudo e contra todos, até contra os acontecimentos que o levavam a não querer casar, ou pelo menos a ter muita precaução em casar com aquela prima, que ainda por cima tinha estado prometida a 7 noivos e todos tinham morrido antes do casamento. E que nos diz o texto, que na noite do casamento, Tobias e Sara primeiro começaram por rezar. E que rezaram eles a Deus. Primeira coisa, bem dizer a Deus, agradecer, reconhecer que apesar de todas as dificuldades até àquele dia, Deus é bendito pelos séculos. Que apesar de tanto sofrimento até chegar àquele dia, eles não deixam de reconhecer que ali está o selo de Deus. Bem dizer a Deus, reconhecer o fundamento desse amor e dessa família que eles iam constituir, uma comunidade de vida, de existência, de caminho a dois, onde a vida e o companheirismo são sinais desse amor divino nas nossas vidas. Mas tudo isto Tobias faz e evoca os textos do primeiro livro do Gênesis, em que Deus, depois da criação, naquele texto belíssimo, cheio de imagens e de certa forma poético, para refletir esta verdade existencial do amor humano, Tobias bendiz a Deus por essa comunidade onde ele vê o seu Deus desde a criação. É por isso que o matrimónio é uma vocação. E não tenhamos medo da palavra. Hoje a palavra vocação é um bocadinho incómoda. Se calhar por isso muitas das vezes fazemos a experiência de não acertarmos nem com a vida nem com a nossa felicidade. Porque na Sagrada Escritura a vocação é sempre o projeto de felicidade que Deus tem para cada um de nós. E o segredo de uma vida é descobrir qual é esse projeto.
é estar atento aos sinais que Deus nos vai dando desde o nosso nascimento, principalmente na juventude. Perceber por onde passa a nossa felicidade, a nossa realização, por onde passa o desígnio de Deus nas nossas vidas. E quando fazemos isso, vamos descobrindo a nossa vocação, o que o mesmo é dizer, vamos realizando a nossa felicidade. E por isso, tanto há vocação para o sacerdócio e vida religiosa, como há vocação para a vida matrimonial. É a maior de todas, evidente, mais comum aos filhos de Deus, mas não deixa de ser vocação. E vós hoje vindes realizar isso, fostes percebendo e descobrindo, ao longo dos anos de vida, de namoro que tendes, de que Deus vos chama a viver a dois, a construir um lar, uma família, a seres um para o outro uma novidade constante, o ombro amigo das horas difíceis, o confidente que mais ninguém será, aquele que está connosco e que mesmo no silêncio nos entende mais do qual possamos dizer. Por isso, caros noivos, é grande este dia. É um dia onde essa história de amor vossa e de Deus convosco dá um passo em frente. Por isso a celebração está carregada de sinais que nos evocam essa história de amor que Deus foi escrevendo e escreve com cada um de nós desde a nossa criação. E de celebrar o matrimónio, uma das sinais é a aliança que depois trareis nos vossos dedos. Alianças essas que estão sobre o altar, que é o lugar na igreja e no templo cristão onde se renova essa aliança definitiva que Deus estabeleceu com a humanidade sempre que celebramos a Eucaristia. E o vosso amor é uma participação desse amor maior de Deus por nós e que se manifestou definitivamente em seu Filho Jesus, quando deu a vida por nós e ressuscitou. Por isso as vossas alianças serão levadas do altar, porque o altar é a expressão maior dessa aliança única e irrepetível com que Deus amou e continua a amar a humanidade. E de ter nas vossas mãos as velas do vosso batismo, que depois de acesas da chama que vai ser tirada do círio pascal, simboliza a fé que começastes a ter e que foste desenvolvendo na vossa vida desde o dia do vosso batismo. Por isso fareis o vosso compromisso com as velas acesas, porque é a mesma história de amor, é a mesma vida que se continua a desenvolver e a projetar na vossa existência. Caríssimos noivos, meus irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nunca nos chama para uma vida medíocre, nem nos chama para viver um amor que não vale a pena. É certo que o amor de Deus é exigente. É certo que a fidelidade custa. É certo que muitas das vezes ser cristão dos quatro costados implica saber suportar a incompreensão, muitas vezes a rejeição, a chacota pública. Mas tudo isso, como diz São Paulo, é lixo em comparação com o amor com que Deus nos ama. E por isso, estimados noivos, sempre que a vida vos possa ser pesada, e há dias assim, sempre que a vida possa ter perdido a cor e parecer tudo cinzento, e há dias também assim, sempre que o vosso coração seja assaltado pela tentação da dúvida, do desencanto, o conselho que eu vos dou, se me é permitido dar-vos um conselho hoje, é que vos senteis os dois, abri o livro do vosso casamento e lede os textos que escolhestes para este dia. E ireis perceber e sentir, pela força do Espírito Santo de Deus, que essa palavra vos vai dar ânimo e força para tornar a revisitar aqueles dias de encantamento e de ternura que vós vivestes. Aquela certeza íntima que o vosso coração hoje tem de que vos amais, que vos creis e quereis correr e percorrer os caminhos da vida e a aventura da existência a dois. Ireis buscar aí sim, porque essa é a palavra de Deus, a fidelidade mais profunda, porque Deus é sempre fiel àquilo que nos promete. Deus não vos chama a um amor medíocre, nem um amor falhado, mas a um amor grande, que tem Ele próprio por modelo. Por isso, caros noivos, sempre que isso acontecer,
olhai aquele que vos abençoou, pondo o vosso coração e a vossa vida nas suas mãos. E Ele é, de facto, aquele que sabe sarar, curar, dar força a esses momentos e essas situações para que as possamos sempre superar e continuar a aventura da vida. Sede fiéis a Deus, porque Deus é sempre fiel a nós. E é neste binómio que está o segredo da felicidade de qualquer homem e de qualquer mulher. Que assim seja. Depois de escutarmos a homilia, refletimos, a partir da homilia do cônego Luís Silva, a importância da fidelidade à palavra no casal e também da construção da casa para irmos mais longe, não numa casa material, mas a casa que é as nossas vidas. E essa construção faz-se a partir dos desafios que vamos fazendo e aceitando. A necessidade de construir um casamento sólido sobre a rocha é construir com Deus, pondo Deus no centro da vida de cada casal, de cada família constituída. Estes casais querem pôr no seu matrimónio essa solidez, não uma solidez humana, mas divina. Depois ainda refletimos sobre a importância de que Deus nunca nos chama para uma vida medíocre. E, portanto, estes casais que hoje fazem a sua aliança matrimonial chamam para algo muito maior, mesmo suportando tudo, mas tudo passa se acreditarmos que Deus, por seu Filho, derramou o mais belo sacrifício redentor do mundo. Portanto, Deus nunca chama a um amor medíocre, mas um amor grande, que tem Ele próprio por modelo. No matrimónio somos chamados por isso a uma relação de fidelidade e uma relação de felicidade. É preciso ser um para o outro, viver no diálogo e na verdade. Por isso, confiados em Deus, na sua bondade e esperando nele, temos a certeza que Ele é amor e que tem por nós amor, querendo derramar sobre todos nós e sobre todos estes casais o amor de Deus. A aliança matrimonial que vamos testemunhar, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão total de vida, recebe a sua força e vigor da própria criação. Mas para os cristãos é elevado a uma dignidade. Viestes à casa da Igreja para que o vosso propósito de contrair matrimónio seja firmado com o sagrado selo de Deus perante o ministro da Igreja e na presença da comunidade cristã. Cristo vai abençoar o vosso amor conjugal. Ele, que já vos consagrou pelo santo batismo, vai agora dotar-vos e fortalecer-vos com a graça especial de um novo sacramento, para poderes assumir o dever de mútua e perpétua fidelidade e as demais obrigações do matrimónio. Diante da Igreja, vou, pois, interrogar-vos sobre as vossas disposições. André Almeida e Cláudia Ferreira, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Afonso Farinha e Vanessa Mendes, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Luís Santos e Angélica Freitas, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Luís Carvalho e Patrícia Sintra, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio,
estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Igor Dias e Lúcia Almeida, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Vítor Calhé e Marta Moreira, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? António Silva e Bárbara Neves, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Miguel Lima e Andreia Patrícia Pereira, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Carlos Alfredo e Ana Alves, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. André Tomás e Filipe Souza, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Ruben Margarido e Vera Pacheco, viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? É sim. Vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? Estou sim. Estáis dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Estou sim. Uma vez que é vosso propósito contrair o santo matrimónio, uni as mãos direitas e manifestai o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. Eu, André, recebo-te por minha esposa, a ti, Cláudia, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Cláudia, recebo-te por meu esposo, a ti, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Afonso, recebo por minha esposa, a ti, Vanessa. Prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.
Eu, Vanessa, recebo por meu esposo a ti, Afonso, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Por minha esposa, a ti, Angélica, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Angélica, recebo-te por meu esposo, a ti, Luís, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Luís, recebo por minha esposa, a ti, Patrícia, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Patrícia, recebo-te por ti, meu esposo. Não. Hã? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Igor, por minha esposa, a ti, Lúcia, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Lúcia, recebo-te por meu esposo, a ti, Igor, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Vítor, recebo por minha esposa a ti, Marta, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Marta, recebo-te por meu esposo, a ti, Vítor, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, António, recebo por minha esposa, a ti, Bárbara, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Bárbara, recebo-te por meu esposo, a ti, António, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Miguel, recebo-te por minha esposa, a ti, Andreia, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Andreia, recebo-te por meu esposo, a ti, Miguel, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Carlos, recebo-te por minha esposa, a ti, Ana, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ana, recebo-te a ti por meu esposo, Carlos,
e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, André, recebo por minha esposa, a ti, Filipa, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Filipa, recebo-te por meu esposo, a ti, André, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Eu, Ruben, recebo por minha esposa a ti, Vera, prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Vera, recebo-te por meu esposo, a ti, Ruben, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus que uniu os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo o consentimento que manifestaste perante a sua Igreja, para que o homem não separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Podeis saudar-vos. O matrimónio é constituído pela aliança conjugal, isto é, pelo consentimento irrevogável de ambos os cônjuges que livremente se entregam e se recebem. Esta singular união do homem e da mulher, assim como o bem dos filhos, exigem e requerem a plena fidelidade dos esposos e a unidade indissolúvel do vínculo matrimonial. O matrimónio é uma singular comunhão de pessoas. Na base de tal comunhão, a família é chamada a tornar-se comunidade de pessoas. É um compromisso que os noivos assumem diante de Deus e da Igreja, como lhes recorda o celebrante no momento em que mutuamente trocam o consentimento.